estamos de volta hoje com a conversa com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Governo do Estado da Paraíba, Deusidete Queiroga, que está aqui conosco. Você tem ideia da importância do secretário dentro da estrutura do Governo do Estado da Paraíba? É o secretário que ocupava a pasta que era ocupada pelo então secretário à época, João Azevedo. Alguém que tem conhecimento político no Estado, assim como também relações políticas e de muita proximidade dentro da estrutura do Governo do Estado e também com o governador João Azevedo. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria que o senhor começasse falando sobre a capacidade de investimento do Governo do Estado. A gente tem observado aí algumas obras estruturantes pelo Estado da Paraíba, como, por exemplo, a construção da Ponte do Futuro, o Arco Metropolitano, os 2 viadutos que estão sendo construídos, a ponte que foi entregue agora. Para se chegar até tudo isso e o cidadão ver a obra sendo tocada, tem que ter toda uma questão relacionada à organização financeira. Qual é a capacidade financeira de investimento do Estado hoje? Bruno, boa tarde. Eu alegria estar aqui com você, meu amigo. Eu acho que você começa assim muito bem. Você foi no âmago da questão. Para conseguir esse volume de investimentos que o Estado da Paraíba tem hoje, que inclusive faz uma boa inveja, uma inveja entre aspas, a estados vizinhos que não têm essa mesma capacidade de investimento, é exatamente fruto desse trabalho que o governador João Azevedo conseguiu fazer desde 2019, quando assumiu o governo. Desde então, com a equipe econômica, conseguiu fazer um ajuste fiscal firme, seguro, conseguiu aumentar a receita do Estado, conseguiu reduzir as despesas e isso permite o Estado ter um volume de recursos hoje significativo em caixa. Ao mesmo tempo, não tem um endividamento alto, você consegue antecipar a infraestrutura, buscando financiamento, como a gente tem hoje financiamento junto ao Banco Mundial, Banco Interamericano, a AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento. Então, são vários institutos nacionais, como BNDES, Caixa Econômica, e internacionais, que possibilitam a antecipação de infraestrutura fazendo financiamento ao Estado. Então, esse ajuste que o governador conseguiu fazer, de colocar o Estado na condição de rating A, nota A do Tesouro, ou seja, tem um score muito bom, né? uma nota muito boa. Eu estava ali no rádio agora há pouco, comparado assim, ao score que você tem no Serasa, por exemplo. Se você tem uma nota muito alta, você tem uma facilidade maior de crédito. Então, esse trabalho do governador, muita dedicação, muito esforço, que permite hoje o Estado ter esse volume de obras, como você colocou. Algumas obras, inclusive, assim, que não eram da competência do Estado, né? O Estado tinha que cuidar do programa rodoviário estadual, das estradas intermunicipais, mas o Estado tem fazendo obras de mobilidade urbana, como aqui em João Pessoa, dentro de uma parceria importante com o prefeito Cícero Lucena, executando várias obras de mobilidade que seriam legalmente da competência do município. Então, lá em Campina Grande, fez o Arco Metropolitano, tem feito obras em Patos, em Souza, obras de mobilidade que vão, evidentemente, ajudar o trânsito, né, e a mobilidade dessas cidades. Então, o conceito disso é essa possibilidade que o governador teve de fazer esse ajuste e ter hoje uma condição financeira, eu diria, invejável. Tem algo que faz parte da história da nossa política, que é essa questão de comparação. Nós passamos quase uma década ouvindo na Paraíba que o maior governador que fez mais investimentos em infraestrutura na Paraíba foi o ex-governador Ricardo Coutinho, que passou 8 anos na condição de governador. João está finalizando o seu 6º ano. Dá para comparar as gestões em relação à questão de investimentos em recursos hídricos e infraestrutura? É possível comparar 8 para 6? É possível comparar. Inclusive, já houve até uma polêmica em relação a isso. Eu dei uma entrevista certa vez e fui, eu diria, mal interpretado. Assim, o período do governador Ricardo Coutinho, a gente já tem aí 6 anos do governador João Azevedo. Então, ao longo do tempo, as coisas mudam. Hoje, o governo tem uma capacidade de investimento muito maior do que naquela época. Então, é bem superior isso. E aí está muito claro. Quer dizer, você vê que grandes obras que antes não eram sequer pensadas, hoje o governador João Azevedo teve a condição de anunciar. Faz um Arco Metropolitano, uma obra que vai chegar a quase 250 milhões de reais. 218 hoje, vai ter um aditivo, aumenta o valor. Vai ter uma ponte no futuro, 465 milhões de reais. Então, você tem um hospital de trauma do Sertão, uma obra importantíssima lá em Patos para atender a região, um sonho antigo, que o governo tem condições de realizar. A dragagem do Porto de Cabedelo, que era um sonho antigo, imenso, também teve. Ou seja, o volume de investimentos hoje é muito maior. Agora, você teria que descontar a inflação, fazer uma conta, e eu não quero fazer comparação. Cada momento é o seu momento. Eu diria que hoje a Paraíba vive o seu melhor momento. Não é de graça que o governo tem usado muito isso como até um slogan, vive o melhor momento. E com um detalhe importante, Bruno, esse melhor momento que a Paraíba vive não é uma condição geral no país. Você vê estados, o próprio estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco com alguma dificuldade, agora está melhorando, mas estados vizinhos que não têm
a mesma condição, exatamente por esse trabalho que o governador conseguiu fazer desde o início da gestão e hoje, graças a Deus, está colhendo os frutos desse trabalho importante. Algo que está ligado diretamente à sua pasta é a parte do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba. Não dá para pedir mais para fazer estrada, porque todas já foram feitas ligando a Paraíba. Mas dá para a gente pedir para reformar e recuperar aquelas que estão em situações bem críticas na Paraíba. Inclusive, a gente observa muito isso, as pessoas chegam até nós, que somos comunicadores, principalmente no programa de rádio. Qual é o plano do governo da Paraíba para recuperar essas estradas que estão em condições preocupantes? Pois é, o governador se afastou do governo hoje, vai tirar uns dias de férias, 10 dias, 12 dias, e ao retorno dele ele pretende, ele já anunciou isso, eu estou colocando aqui porque ele já anunciou, pretende lançar um volume de investimento significativo no que ele chama de Paraíba 25-26. É um programa de investimentos que vai apresentar para o próximo biênio, os próximos 2 anos, exatamente o que é que pretende fazer. E, sem dúvida, você coloca uma coisa muito importante, essa questão de restauração de rodovias é algo que vai estar incluído dentro desse pacote aí de investimentos, porque você coloca bem. Eu dizia ali agora há pouco, você ao longo desses 6 anos já conseguiu fazer um volume significativo. Para você ter uma ideia, o volume de investimentos do DR nesse programa rodoviário, 3 bilhões 350 milhões de reais, todos com recursos do Estado, não tem recurso internacional ou recurso federal, é todo com recurso do Estado. E aí um volume grande de implantação, mas há agora uma demanda importante na área de restauração. A gente tem várias estradas que já foram restauradas, eu vou citar aqui 2. Cajazeiras, São José de Piranhas, PB 400. Aqui de Belém até Pirpirituba. Agora está em execução a PB 085, que é um trecho grande, longo, que sai de Pirpirituba até Jacaraú. Ou seja, o DR está com esse olhar, o governador tem essa visão da necessidade de agora investir até um pouco mais na restauração das rodovias, que aí ela chega e não consegue mais. Você faz o tapa-buraco e 2, 3 vezes a chuva e o desgaste mesmo do pavimento, ele já passou do tempo do projeto. Venceu o projeto e você tem que restaurar. Ô secretário, para quem não sai de João Pessoa, só conhece a grande João Pessoa, dos nossos 223 municípios do estado, nós temos todos eles interligados através de estradas de PBs aqui do nosso estado da Paraíba. Mas nenhuma cidade que seja cidade isolada, não tem mais isso na Paraíba. Todas elas estão interligadas por asfalto já. Isso, inclusive, já foi conseguido há algum tempo atrás. No governo João Azevedo, o que a gente tem feito são várias estradas importantes que interligam regiões. A gente tem uma estrada que liga a região de Princesa, a região do Vale do Piancó, minha região. Pois é, Tavares, Nova Olinda, né, aquela estrada importante. Você tem BR-230 de Juazeirinho a Santo André. Então, isso. Agora fazendo Soledade, Bujão. Então, região do Aguiar, Carrapateira. Isso. Nova Floresta, Picuí. Então, as cidades já tinham uma ligação por asfalto, mas precisava, às vezes, fazer a outra perna da ligação. E aí, esse volume de investimentos inclui a implantação dessas novas rodovias, inclui aí a Ponte do Futuro, essa grande obra que vai, sem dúvida alguma, transformar a região metropolitana de João Pessoa, o arco metropolitano ali ligando a BR-230 à BR-101 Sul. Essas 2 obras em conjunto, Bruno, elas vão melhorar muito o fluxo naquele trecho onde se sobrepõe BR-101 com BR-230, que é exatamente ali do Hospital Metropolitano até as Três Lagoas. Naquele trecho você junta todo o fluxo que vem de Natal com o fluxo que vem do interior do estado e aí você tem que passar naquele corredor. Então essas 2 obras vão, sem dúvida alguma, facilitar muito o trânsito naquele trecho. Essas obras que o senhor citou são as mais conhecidas, mas tem uma que eu julgo também de extrema importância, que o governador fez o anúncio. Eu queria saber o andamento, que é o trecho que liga a região metropolitana por dentro. De onde? Bairro das Indústrias, Bahia e Santa Rita. Como é que está aquele andamento ali? Tem previsão? Como é que está aquela obra ali? Houve um problema. Houve um problema. Teve um problema de discussão, inclusive, com o Ministério Público, do ponto de vista ambiental. A empresa, acho que desmatou um trecho de área que ainda não estava devidamente licenciada, e aí houve uma paralisação da obra. Hoje está totalmente resolvida a parte de licenciamento, mas aí como passou muito tempo parada, há necessidade de uma nova licitação. O DR está correndo para licitar, você interliga bairro das Indústrias ali por dentro para Santa Rita, sai ali perto da antiga Tambaí Veículos, na BR-230, e de lá você tem um ramal que vai interligar Santa Rita. Então é uma obra importantíssima que vai criar uma nova saída para quem está naquela região de Tibiri, de Marcos Moura, que você só tem a alternativa de ir para a BR-230. Então, se você estiver ali, você vai ter a opção de chegar no bairro das Indústrias, chegar na BR-101 e já
Está em processo de licitação agora. Está em processo licitatório. A conclusão, ela já foi iniciada. Esse processo dura quanto tempo na execução da obra quando finalizar a licitação? Não, a expectativa é que essa obra conclua em 25. 25, sem dúvida. A gente vai licitar agora, no início do ano ou até o final do ano, depende de questão orçamentária, mas até final de 25 conclui, porque já tem muita coisa dela executada. Para tudo isso ser executado, precisa de uma coisa chamada política. Tem que acertar na política para fazer o trabalho administrativo. Nós estamos aí na expectativa, estamos ainda no final de 2024, mas todo mundo só fala em 2026. E o senhor é um agente importante nessa discussão, por quê? Porque o senhor está hoje sentado na cadeira que era ocupada pelo governador João Azevedo na época em que era secretário. É o nome lembrado internamente do PSB. É uma voz ativa nas discussões internas do partido. O que é que o senhor internamente nas discussões do partido defende? O governador João Azevedo, claro que vai ouvir algumas pessoas, entre elas o senhor. Qual é a tua defesa para João em 2026? Olha, a gente percebe claramente, Bruno, um desejo do governador em ser senador. Então, assim, você tem que, de imediato, você levar em conta isso. É o desejo pessoal dele. Ele, como maior líder do PSB, logicamente, se colocar o nome para o Senado, não tem o que discutir. Evidentemente, o partido pode até gostar mais da possibilidade dele ficar até o final do governo e fazer o sucessor do partido. Mas se ele sai do governo para ser candidato ao Senado, o PSB perde o governador, mas ganha um senador, caso ele se eleja. Então, assim, a primeira coisa é ouvir a opinião dele e acho que ele tem condições plenas de se eleger senador. Ele tem colocado, inclusive, o seguinte, ele tem a pretensão de ser candidato, o nome dele vai estar à disposição do partido, mas que gostaria, e é natural, que haja uma harmonia entre os partidos aliados. O termo que ele usou, inclusive, foi esse, que haja essa harmonia. Tem que ter condições. Condições adequadas, ideais, apesar de eu achar que ele se elege em qualquer condição, pelo tamanho do governo, né, pela liderança política que ele é hoje na Paraíba, pelo governo que ele faz, eu acredito que ele se elege em qualquer condição. Mas é evidente que ele vai, numa condição dessa, vai ter que gastar muito mais energia, muito mais esforço e correr um risco um pouco maior. Então tem que se avaliar isso. Se chegar próximo a 26, ele entender que o quadro não está tão arrumado quanto ele gostaria, ele vai ter que avaliar se vale a pena correr o risco de enfrentar o Senado assim mesmo. Mas, assim, ele vai trabalhar, o PP, os republicanos, o PSD, os partidos aliados, os partidos de esquerda, trabalhar no intuito de ter uma harmonia nesse quadro, cada um na sua posição na chapa, para que ele possa sair candidato ao Senado, que eu acho que é o desejo dele e é o que eu defendo. Ô secretário, agora não seria, porque você conseguir chegar a ser governador da Paraíba, não é todo mundo que consegue. Não seria interromper um ciclo partidário onde o PSB hoje comanda o governo do estado da Paraíba, estaria deixando essa oportunidade, como diz na linguagem, o cavalo passar selado para entregar uma outra legenda, do ponto de vista partidário. Qual é a tua leitura partidária sobre isso? Sem dúvida, seria isso. É por isso que talvez dentro do PSB, se você fizer uma pesquisa, muita gente vai defender a permanência dele. Do ponto de vista partidário, sim, mas a gente tem que levar em conta a condição pessoal também, o desejo dele, a opção de colocar o nome ao Senado. Agora, se perder o governo, ganhando para o Senado, ganharia um senador, também um cargo de muita relevância para o partido. Então, dá para conciliar isso. E, certamente, ele saindo para o Senado, vai ficar no governo com um partido aliado. Então, assim, ele teria essa condição. Do ponto de vista, a gente só fala João para o Senado. Mas como é que o senhor observa essa leitura, João, no caso de um ministério? Digamos, João fica no governo. João é um grande quadro para ser ministro. Inclusive, o governo Lula tem um débito com a Paraíba. De todos os estados do Nordeste, é o único estado que não tem um ministro. O técnico João Azevedo daria um bom ministro? Não tenho dúvida. Excelente ministro. Ele é um gestor de mão cheia, provado ao longo dos cargos públicos que ocupou e agora à frente do governo do estado, fazendo um governo desse tamanho, né? Sem dúvida alguma, seria uma opção, mas aí você depende de outras conjunturas. Para ele ser ministro aliado de Lula, Lula tem que ganhar a reeleição. Então, assim, a gente percebe, e é natural isso, né? Eu acho que ele iria coroar a carreira política dele sendo senador, 8 anos de mandato. E se essa for a intenção dele, nós que fazemos do partido, todos nós vamos marchar juntos nesse sentido. Essa questão de ministério, eu não tenho dúvida que ele assumindo qualquer ministério, pela capacidade de gestão que ele tem, sem dúvida será ou seria um grande ministro caso isso aconteça. Eu me recordo de uma entrevista no ano passado do senhor sinalizando para deputado federal, mas não foi uma coisa assim que eu senti muito entusiasmo, não. O senhor tem muito perfil para ir a Brasília, não. Se por um acaso o governador João Azevedo resolver ficar no cargo, ele vai ter que colocar alguém próximo. O senhor é um dos auxiliares mais próximos. O senhor está preparado para essa missão? Já tem meditado sobre isso? Sendo bem sincero. Meu entusiasmo para a federal diminuiu bastante daquele período daquele tempo para cá. Mas sem dúvida, olha, eu coloquei agora há pouco, eu tenho 34 anos de vida pública.
Eu fui deputado estadual em 1990, era bem jovem ainda. E lá para cá assumi várias funções públicas e culmina com a minha chegada há 6 anos como secretário de Infraestrutura, num momento excepcional que a Paraíba vive, podendo coordenar programas importantes, gozando da amizade e da confiança do governador, que me delegou várias coisas dentro dessa missão de dotar o Estado de infraestrutura. É lógico que eu estaria preparado. Mas, assim, repito, não é essa a minha intenção, até porque a gente primeiro tem que avaliar a questão do governador, e é natural, não há essa possibilidade de ter uma candidatura própria do PSB se o governador sai para o Senado. Tudo depende da decisão dele. Da decisão dele, e até onde a gente sabe, pelo menos a inclinação maior que a gente percebe hoje da parte dele é de ser candidato ao Senado, e ele também tem colocado, contanto que as condições estejam pelo menos alinhadas para que ele possa correr menos risco na eleição ao Senado. Nessa questão que o senhor fala, por um acaso ele sai candidato ao Senado, o senhor permanece na estrutura ou tem alguma outra pretensão, já que o senhor descarta federal? Um deputado estadual, um suplente do governador? Tem 2 anos, meu nome vai estar à disposição, né, Bruno? Assim, eu não tenho obrigação nenhuma de ser candidato, né? Eu não estou candidato desde a eleição de 92, que eu fui candidato em 92. De lá para cá, assim, agora, evidentemente que eu estou na vida pública esse tempo todo. Essa experiência vai poder ser aproveitada de alguma forma. E o meu nome vai estar dentro do partido pela condição que, felizmente, eu diria, o governador me deu ao longo desse período de gestão de 6 anos, de atender aos prefeitos. E o senhor tem uma relação próxima com os prefeitos, né? O senhor consegue ter essa relação ali? Porque exatamente estou no momento, eu diria, no lugar certo, no momento certo. No momento que o Estado tem um volume de investimentos imenso e os prefeitos têm me procurado e o governador tem feito com que assim, eu leve muita demanda para ele. Eu faço essa interlocução muitas vezes na área de infraestrutura, na área de convênios com os municípios, recebo a demanda do prefeito, levo para o governador, a agenda dele é muitas vezes mais preenchida do que a minha, e eu fiz esse papel e isso tem, sem dúvida alguma, talvez seja por isso, por essa relação próxima que eu tenho aos prefeitos, que muitas vezes se lembra o meu nome. E os prefeitos questionam isso ao senhor, quando sentam lá na mesa para ter uma conversa com o senhor, questionam também. Eles brincam, né? Dessa sala já saiu o governador. Aliás, o senhor está, inclusive, na mesma sala que era a sala de João Azevedo, né, rapaz? Exatamente. Tá, aguardar agora para saber como é que vai ser o futuro. Finalizando, falando em parceria sobre os municípios, o que é que tem rendido para o cidadão pessoense a parceria de Cícero Lucena, do PP, com João Azevedo, do PSB? Essa relação política tem gerado que fruto administrativo para a cidade? Pois é, na área de infraestrutura são assim, benefícios imensos. A gente teve recentemente na inauguração da ponte das 3 ruas. Aquela obra, hoje a gente já percebe na Sérgio Guerra a redução do fluxo, a facilidade que as pessoas da Zona Sul hoje têm de mais uma alternativa de trânsito. Além daquilo, Bruno, nós vamos ter em breve a inauguração da outra obra importante que o DR está executando, numa parceria com a Prefeitura, que é a ligação do altiplano até o Hospital Universitário. A gente tem aqui o viaduto de Água Fria. Desculpa interrompê-lo, que muita gente também não conhece. Às vezes eu cito, tem obras de uma pessoa que o povo ainda não viu na dimensão. Ela está bem escondida lá. Essa obra, que obra é essa? Vai ligar ali o hospital ao altiplano? Como é que é isso aí, secretário? Essa obra já está aberta lá, vai sair, inclusive, próxima, ela é quase paralela à das 3 ruas, sendo mais à direita, de quem vem de Mangabeira, mais para a direita. Você estando dentro do bairro do altiplano hoje, a alternativa, você tem que pegar a Beira-Rio para sair. Você vai ter a opção de descer um trecho, tem uma ponte lá embaixo que cruza o rio, e você já chegar próximo ao Hospital Universitário, ali próximo ao Castelo Branco, e dali já pegar a possibilidade de pegar a rodovia BR-230. Então, é uma obra muito importante, e essa previsão de inaugurar, possivelmente no mês de abril, maio do próximo ano. Está bem avançada essa obra. Atrasou um pouco porque tinha problemas sérios de um material mole, uma região de uma obra difícil. A gente tem também o viaduto de Água Fria, importantíssima aquela obra que faz aquela ligação do Cristo, né, de toda aquela região de Jaguaribe com Água Fria, na BR-230. Era uma obra que seria de competência do DENIT, está dentro do projeto do DENIT, mas o governador resolveu antecipar, porque ninguém sabe quando vai chegar lá a triplicação da BR-230. E uma outra fundamental dentro dessa parceria também com o município é a saída do Distrito Industrial, a Avenida das Indústrias, ali para chegar na BR-101, um local... É um viaduto grande ali. Um viaduto enorme, cruzando a BR, você vai resolver um problema sério do ponto de vista do trânsito e também um problema de segurança do trânsito, porque é um local que tem muito acidente, fluxo intenso na BR-101, que com essa obra vai se resolver o problema. Essa obra entrega quando? Essa do bairro das Indústrias, a previsão de julho do próximo ano. Então, todas 25... Então, em 25, do final do primeiro semestre até o início do segundo, a gente vai ter aí pelo menos várias 3 obras. 3 aqui de mobilidade, o Arco Metropolitano, que é a previsão, o Arco Metropolitano de João Pessoa, com previsão para o final de 25,
E a ponto do futuro, essa sim, previsão só final de 26, que é essa grande obra que interliga Cabedelo, Santa Rita, Lucena, que facilita o acesso ao Porto de Cabedelo, uma obra fundamental para a mobilidade na Grande João Pessoa e também para criar uma nova área, uma nova fronteira, eu diria, na área industrial, lá no município de Santa Rita, numa área que já é desmatada, que já é de plantio de cana-de-açúcar, ou seja, que a gente não vai ter problema ambiental. Então você vai criar ali nova possibilidade de um novo distrito industrial, de empresa de logística. Então, nosso entrevistado de hoje aqui no nosso programa Rede Verdade tem sido o secretário de Infraestrutura, assim como também de Recursos Hídricos do Governo do Estado da Paraíba, Deusydete Queiroga, fazendo a última pergunta em relação à questão de recursos hídricos. A gente mal falou de recursos hídricos do Governo do Estado da Paraíba. Qual é a situação hídrica hoje da Paraíba? Nós tivemos, inclusive, recente, algo que chamou a atenção, que foi o episódio da Cagepa. Graças a Deus, a situação já foi normalizada. Mas qual é a situação hídrica hoje da Paraíba? A Paraíba é um estado que tem 90% do seu território, Bruno, no semiárido. Então, a questão hídrica vai ser sempre um problema. Mas o governador João Azevedo tem feito um esforço muito grande de dotar o estado da Paraíba das grandes adutoras. A gente é muito beneficiado, a Paraíba é muito beneficiada com a transposição do São Francisco, aquela obra traz garantia hídrica. E para você ter uma ideia, nós estamos fazendo hoje, o governo do estado está fazendo a adutora do Curimataú, que já está em execução pela Cagepa, e a adutora do Cariri também em execução, começou recentemente. Essas duas obras vão resolver o problema de segurança hídrica na região mais seca do estado, que é exatamente a parte central do estado, Cariri e Curimataú. Então eu diria que do ponto de vista de recursos de segurança hídrica, o governo está equacionando o problema e tudo isso é possível com a transposição do São Francisco e com a capacidade de investimento que o Estado tem de poder realizar tantas obras nessa área. Secretário Deusydete Queiroga, obrigado, boa sorte na sua caminhada, tá bem? Obrigado. Marília Lima, como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Marília!